qual faculdade eu devo fazer, qual curso eu devo comprar, qual a melhor linguagem de programação para começar, qual a melhor área para trabalhar, qual área está mais fácil para conseguir um emprego, qual tecnologia o mercado está pedindo. Meu irmão, deixa eu te falar, o que tu quer tá mole. Constantemente eu vejo esse tipo de pergunta pela internet, tanto no Instagram quanto no YouTube. Agora que eu comecei a fazer live, eu também vejo muito esse tipo de pergunta no chat da live. E tu percebe o quão estúpido é esse tipo de pergunta? Porque imagina que fosse possível responder de forma simples a todas essas questões. Tu acha mesmo que alguém te daria essa resposta? Eu não sei, mas para mim esse nem é o problema. O problema é que as escolhas tomadas a partir dessas respostas podem influenciar muito como vai ser a tua vida e a tua carreira daqui para frente. Então, será que faz sentido depositar esse tipo de responsabilidade na mão de uma pessoa que nem te conhece, só porque ela é da área, porque ela é sênior em tal coisa, mas ela não sabe de onde tu veio, não sabe os sufocos que tu passa, não sabe a bagagem de conhecimento que tu tem, não sabe se tu pode ou não fazer uma faculdade integral, se tu tem dinheiro para pagar uma faculdade, se tu tem condição de passar numa pública, não sabe nada disso, será que ela pode decidir por ti qual é o melhor? Além do que para mim é uma tremenda covardia terceirizar esse tipo de decisão, porque lá no futuro é muito fácil, né, culpar fulano, ciclano, porque alguma coisa deu errado, porque não era bem o que tu queria. Afinal, foi ele que disse para tu fazer, né? Então, acho que a culpa é dele, né? Esse tipo de pergunta, ela precisa de um pouco mais de pesquisa, entender um pouco mais daquilo, do processo, do todo. Então não tem como responder nada disso de forma simples. Precisa entender caso a caso para chegar numa conclusão que talvez ainda nem vai ser a certa, mas que naquele momento parecia ideal. Então, como uma forma de avisar vocês, ou pelo menos dar uma espécie de conselho vindo de mim, para pessoas que estão começando na área ou que estão no meio aí vivendo esse processo, é de pesquisem um pouco mais, vão um pouco mais atrás das coisas, deem esse trabalho. Qual faculdade eu devo fazer? Pesquisa as faculdades que tem na área, vê a diferença entre elas, lê a grade curricular da tua cidade, pô. Porque um curso de ciência da computação não é igual em qualquer faculdade, ele vai ser diferente. Talvez na tua faculdade faça sentido para te fazer, talvez não, a grade esteja ruim, não sei. Se dê esse trabalho, fora que às vezes perguntar para mim sobre o meu curso de ciência da computação aqui em Belém do Pará, eu vou te dar uma resposta. Mas talvez se tu conseguir achar um aluno da tua cidade, da faculdade que tu quer, ele vai te dizer muito melhor, vivendo aquilo, sobre como é a experiência dele dentro da faculdade. E talvez isso te encoraje a entrar ou não. E isso se repete para todas as outras perguntas ou outras questões parecidas com essa. Então, se deu o trabalho de pesquisar um pouco mais, criar uma base de conhecimento para poder tomar essa decisão. E eu ainda digo, depois de criar essa base, ter uma noção legal, conversa com pessoas da área, pessoas que já estão lá, pessoas que entendem. E aí talvez fique um pouco contraditório. Eu acabei de falar que, pô, é chato ficar fazendo esse tipo de pergunta e agora eu falei para conversar com alguém, mas para mim o mais importante é a intenção da pergunta. E eu vejo muito esse tipo de pergunta no sentido de uma resposta decisiva, de dizer, tu deve fazer isso, tu deve fazer aquilo. E isso para mim não faz sentido. No máximo, o que eu poderia, eu não digo nem de mim, eu digo quem está sendo perguntado poderia dizer eu tenho essas questões aqui, tenho a questão A, tenho a questão B, e tu pode analisar e ver o que se encaixa melhor para ti. Sempre, não tem uma situação que possa dar uma resposta direta e reta. Não faz o menor sentido isso. Então, eu acho que é interessante conversar com pessoas da área e pessoas que têm skin in the game, pessoas que vivem aquilo. Então, não faz sentido perguntar para um cara que é de front-end do que ele acha da área de análise de dados, como é, se o mercado tá bom. Ele pode ter opinião sobre aquilo, mas ele não vive a parada, ele não sabe do que se trata e ele não vai saber te dar uma resposta decisiva sobre aquilo. Ele pode ter uma opinião, ele pode te guiar para isso, mas se ele for uma pessoa decente, ele vai te dizer que ele não tem a resposta certa e que era legal de conversar com alguma pessoa que trabalha com aquilo. Busquem conversar com pessoas e baseado no que tu estudou e tu procurou e o que essas pessoas falaram, tu junta tudo e chega numa conclusão do que vai ser melhor para ti. Agora, para mim, o pior de tudo não é nem querer esse tipo de resposta fácil, porque afinal seria muito bom se a gente pudesse ter de fato essas respostas, mas é alguém se dispor a responder. Mais do que eu vejo gente perguntando, eu vejo gente respondendo e de forma direta. A faculdade tal, a linguagem tal, esse curso aqui que é o bom. Não faz o menor sentido isso, velho. Como é que alguém que não te conhece, não sabe como é a tua rotina, não sabe se pode fazer uma faculdade integral,
não sabe de nada, te dá uma resposta direta assim. Então, para mim, na maioria das vezes que eu vejo a pessoa que respondeu, a pessoa nem trabalha ou não é da área e só tem opinião formada porque ela vê live de influencer, vê vídeo de fulano de tal e ela acha que entende alguma coisa. 90% dos casos. E os outros 10% é um cara que é super clubista e ele quer dar uma de sabichão. Então cuidado com esse tipo de gente que tem a resposta na ponta da língua. Eu não estou dizendo que eles vão estar errados, que sempre vai estar errado. Talvez esteja certo, mas desconfie, sempre desconfie. Todas as pessoas decentes que eu conversei, que são pessoas muito boas na área, pessoas sênior, eles sempre levantavam pontos comigo sobre as vantagens de uma determinada escolha, as desvantagens e ver se fazia sentido para mim. Então eu sempre tive conversas desse tipo. Ninguém nunca me deu uma resposta sobre estuda PHP, estuda Java ou alguma coisa do tipo, porque não faz sentido ter uma resposta simples. Tudo vai depender de caso a caso. Então, no geral, cuidado com esse tipo de pessoa. Pesquise bem antes de tomar uma escolha dessa, porque essas escolhas são importantes e não terceirize esse tipo de decisão. Ademais, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e manda esse vídeo para um amigo que gosta de coisa mole.